está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Eu gostaria, nessa abertura do quadro Caminho de Santidade, explicar o porquê desse nome e qual foi a base que eu usei para esse título e a passagem que se encontra, esse nome se encontra em Isaías capítulo 35 e eu gostaria de ler com vocês, amém? O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo. E o vale de Saron, todos verão a glória do Senhor e verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as suas mãos cansadas e deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar e Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. E a terra e a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brechos, onde crescerão tábuas e juncos, e haverá ali, foco nesse versículo, e haverá ali uma estrada, e será chamada de caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, e não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, aleluia, ele vem me buscar. Bem, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu postei aqui no canal do Ministério Transfiguração a apresentação de um novo quadro que chama Caminho de Santidade, e hoje eu vou dar mais ou menos uma introdução, porque lá eu jogo muitas cenas, muitos nomes, e eu não explico mais ou menos qual vai ser o nosso foco, do que vai se tratar, e hoje eu peguei esse vídeo aqui desse domingo, dessa semana, para explicar, fazer uma introdução desse novo quadro. Bem, para quem já assistiu o nosso vídeo da apresentação do nosso quadro, lá eu jogo 7 nomes, 7 personagens da Bíblia, e eu gostaria de falar quais são: Noé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, João Batista e Jesus,
eu uso esses 7 nomes, esses 7 personagens que a gente encontra dentro das nossas escrituras, as escrituras, a palavra de Deus. Bem, eu gostaria de explicar por que eu escolhi essas pessoas, né? Esses servos de Deus, por que eu escolhi esses personagens, por que eles, né? Bem, porque, vamos lá, vamos começar primeiro qual é o foco, né? Qual é o foco deste quadro? O foco deste quadro é tratar sobre o final dos tempos, né? Porque a gente sabe que está muito próximo, a gente vê os noticiários, a gente vê como está o mundo hoje, a gente cada vez mais tem a certeza de que a volta de Cristo está muito, mas muito breve. Então, que a gente venha falar sobre aquilo que realmente importa, que é sobre sacrifícios, fé, intimidade, tudo que tem a ver com Deus, arrependimento principalmente, que a gente venha encontrar a salvação em Jesus através do nosso arrependimento, porque assim, a partir do momento que a gente se arrepende, né, a gente está disposto a nos arrepender dos nossos maus caminhos, Jesus também está disposto a nos perdoar. Então, o foco deste quadro, o caminho de santidade, é realmente fazer um caminho de santidade, porque a gente sabe, não só porque Jesus está voltando, mas a gente já tinha que estar nessa pegada, mas fazer mais ainda porque a gente precisa falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, entendeu? A gente precisa mostrar a verdade, mostrar a palavra de Deus para aqueles que ainda desconhecem dela, né? E agora eu vou explicar os personagens. Bem, o primeiro personagem é Noé. Por que eu escolhi Noé? Noé, como vocês sabem, é a Arca de Noé, né? A famosa história da Arca de Noé. Eu escolhi ele porque a obediência que ele teve com Deus, a obediência que ele fez a Deus foi, assim, um exemplo de vida, porque imagina Deus chegar para você, colocar uma situação que nunca tinha acontecido, porque nunca havia chovido na terra antes, e ele não questionou, mesmo ele sem entender o que poderia ser uma chuva, ele foi lá e obedeceu, que a gente venha a ser como Noé. Então, vai pegar um pouco do exemplo da história de Noé na questão de obediência a Deus, né? Obedecer mesmo sem entender. O segundo exemplo é Abraão. Abraão, né, que foi testado por Deus para sacrificar o seu filho, né? Deus nele não queria que Abraão realmente matasse o próprio filho, mas queria testar até onde ia o amor de Abraão por Deus, se ele sacrificava aquilo que era mais importante para ele, né? O próprio filho, aquele que ele tanto queria, né? Porque Sara era estéril. Então, quando ele teve, ele não pensou 2 vezes em sacrificar. Ele teve uma fé gigantesca, né? À toa que ele é um dos patriarcas e é conhecido como o pai da fé. Então, que a gente venha ter a fé de Abraão, né? Que não venhamos duvidar, mas que venhamos acreditar, né? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E sacrificar, mesmo que Deus nos peça alguma coisa, algum sacrifício muito difícil, que a gente não venha ficar pensando 2 vezes, mas que venhamos ser que nem Abraão. Ah, mas o Senhor está pedindo esse sonho que eu tanto quero, que seja feita a sua vontade. Eu sacrifico, né? Por amor a Deus. O terceiro personagem, Moisés, intimidade, né? Quando eu penso no nome Moisés, a primeira palavra que vem na cabeça é intimidade, principalmente porque ele subia no monte para falar com Deus, né? A intimidade que Moisés teve com Deus foi, assim, extraordinária, né? Foi maravilhosa, porque até quando teve aquela questão toda com a Miriam, né? Que ela começou a duvidar de Moisés, Deus chamou ela e disse, assim, que com alguns ele falava assim, né, por profetas e tal, mas com Moisés ele falava face a face. E que a gente venha buscar essa intimidade com Deus, de falar face a face com Deus, né? Como um pai e um filho, como um noivo e uma noiva, né? Face a face, criar essa intimidade com oração, lendo a palavra de Deus, e tudo aquilo que a gente já sabe que nos torna íntimos do nosso Pai. Quarto exemplo aí, Elias, ousadia e fogo, né? Que nem diziam alguns, Elias é o profeta do fogo que só de falar fogo já caiu fogo do céu. Então, que a gente venha ser ousado, né?
que a gente seja ousado nas coisas de Deus, que a gente não venha se amedrontar, não venha ser medroso nas questões dos quesitos de Deus, assim, né? Que a gente, se tiver que desafiar os profetas de Baal, a gente vai, sabe? Essa questão da história de Elias, que ele não pensava duas vezes em provar, né? Como fala, como posso usar o termo? E realmente a imagem e semelhança de Cristo, porque ele se colocou, a gente sabe, Elias era muito ousado, não vai chover na terra enquanto eu não falar, né? Nossa, imagina a ousadia que ele teve para falar todas essas coisas, para desafiar os profetas de Baal, um profeta que jogava água para fazer fogo, né? Uma coisa que não bate com a outra. Então que a gente venha ter essa ousadia e também essa fé, esse fogo, o fogo do Espírito Santo, né? O nosso quinto exemplo aí, o quinto exemplo, Davi, que a gente vinha, claro, derrubar gigantes também, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente está em Deus, mesmo que seja, Deus é, Deus é extraordinário, né? Porque ele derruba o gigante e ainda fala que foi nós que fizemos. Mas foi pela força de Deus, né? A gente só é um instrumento, mas que a gente venha a ter. A Bíblia fala que Davi foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi errou, claro, ele era humano, assim como qualquer um. A gente erra também, mas com tudo, mesmo com erros, mesmo com alguns deslizes no meio do nosso caminho, que a gente venha buscar a ter um coração como o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Imagina que extraordinário levar esse título aí, né? Então, quinto é Davi, um coração segundo o coração de Deus. O sexto exemplo, João Batista. O que fala desse cara, né? O cara era muito top, né? Que nem disse Jesus, homens nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista, né? E a gente tem que ser como João Batista, porque João Batista ele não estava se importando em quantidade de multidão, ele não estava se preocupando o que iam pensar dele, né? Ele simplesmente falava a verdade, ele falava sobre o evangelho, falava sobre o arrependimento. E uma das coisas que a gente tem que falar nos nossos dias de hoje, né, com essa vinda de Cristo próximo, com tudo isso acontecendo, com todo mundo, o mundo que está com tanta coisa, com tanta maldade, com tanta coisa ruim, com tanto natureza pecaminosa que está assim deixando o mundo mais pesado, vamos dizer assim, a gente tem que pregar sobre o arrependimento, né? Mesmo que isso custe a nossa própria cabeça, assim como custou a de João Batista, mas que a gente venha despertar esse João Batista que existe dentro de nós, uma pessoa que não liga para seguidores, né? Os likes, mas que fale da verdade, mesmo que isso lhe cause perseguições ou até a própria cabeça, como eu já disse. Mas que a gente venha pregar sobre o arrependimento, que é muito necessário, que é muito essencial aí para a nossa vida em Cristo, né? Se arrepender dos nossos pecados. E que a gente venha ser como João Batista, humilde. Ele era famoso, ele tinha tudo, né? Ele era bem conhecido, mas mesmo assim ele não se perdeu e não mudou a mensagem dele. Ele falava e falava sempre de arrependimento. Que a gente venha também falar sobre arrependimento, que nossos dias é muito importante. Não só nos nossos dias, mas sempre é importante falar sobre arrependimento, né? Porque no mesmo momento que a gente está pronto a nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, Jesus está pronto para nos abraçar e nos perdoar. E o último personagem, o mais principal, assim, né? O principal personagem, o último, o mais importante de todos, Jesus, porque a partir do momento que a gente tem a obediência a Deus, a gente tem sacrifício, né? A gente sacrifica as coisas por amor a Deus, a gente tem a fé, tem intimidade, tem a ousadia de representar Jesus, né? Ser um espelho que reflete a imagem de Jesus, ter o fogo do Espírito Santo, ter um coração segundo um coração de Deus, né?
segundo o coração de Deus, ter arrependimento dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, a gente vai encontrar salvação, a gente vai estar cada vez mais parecido com Jesus, e esse é o nosso principal foco nesse caminho de santidade, porque Jesus, ele é o nosso, que a gente venha criar tão vínculo com a presença de Deus, com esse caminho de santidade, que quando a gente olhe no espelho, a gente não veja a gente, mas que a gente venha refletir Jesus, que as pessoas vejam Jesus em nós, nas nossas atitudes e em tudo que a gente faz. E eu espero que tenha ficado bem explicado. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui no próximo, eu posso responder. Já começar as reflexões, né? As reflexões, né? As mensagens voltadas a esses temas que eu falei. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, os comentários vai estar aberto aqui também desse vídeo. E que a gente venha realmente nos parar para pensar, dar um stop no mundo afora e pensar nas coisas de Deus, porque a vinda do Filho do Homem, né, a vinda de Cristo está próxima, né? E que a gente não venha ser pego de surpresa e despreparado como as 10 virgens que foram imprudentes na história das 10 virgens que Jesus contou, mas que a gente venha ser sábias e venha guardar o nosso azeite, para que na hora que o noivo passar, nós estejamos prontos para a vinda dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sido impactado, edificado com a palavra de hoje, né? Com essa introdução de hoje. E é isso aí, espero vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe a vida de vocês.